Violência no trânsito, 4 pessoas morrem, entre elas uma criança de 1 ano em acidente na BR-251, na região rural de São Sebastião. Mulher é morta a facadas no Riacho Fundo e o marido é o principal suspeito. Caso da 113 Sul, o julgamento chega ao 8º dia. Meio Ambiente, resolução da ADAS obriga a CAESB a apresentar plano de interrupção de água. E mais, educação, universidades e institutos federais vão receber quase 60% da verba desbloqueada do MEC e a UNB vai ter 21 milhões de reais. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. A gente já começa falando do crime da 113 Sul. O julgamento está no 8º dia. Hoje, os advogados de defesa e de acusação de Adriana Vilela apresentaram provas aos jurados. Vamos direto para o Tribunal do Júri. Repórter Rodrigo Miranda está acompanhando ao longo dessa tarde quando a Adriana Vilela deve ser ouvida pelo júri. Hein, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A Adriana Vilela deve apresentar a versão dela aí aos jurados nesta terça-feira. Pelo menos essa é a expectativa aí diante de mais um dia de julgamento. Já são 8 dias de julgamento, mais de 82 horas aí de sessão. 24 testemunhas foram ouvidas, tanto de defesa quanto de acusação. Então ela deve falar nesta terça-feira. O depoimento dela, o esclarecimento dela deve durar todo dia, então deve mobilizar aqui todo o Tribunal do Júri de Brasília. Esse que já é um dos maiores julgamentos da história, considerado o maior julgamento da história aqui da capital do país. A Adriana Vilela, ela responde aí como mandante, ela está sendo acusada de ser a mandante do assassinato do pai e da mãe e também da empregada doméstica da família. Durante todos esses dias de julgamento aqui, de sessão, no Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, diversas pessoas vêm aqui até o local do julgamento para acompanhar. Muitos estudantes de direito, muitos curiosos, a família da Adriana também está acompanhando. Então, muita gente vendo de perto, querendo saber. Tem uma definição sobre esse caso aí que já dura 10 anos, né, Orengo? É um caso muito chocante que aconteceu em 2009. O crime da 113 Sul chocou aqui toda a capital do país, também o Brasil. O Brasil acompanha de perto também esse caso e espera por um desdobramento até o fim dessa semana, já que depois que a Adriana prestar os esclarecimentos dela aos jurados, os jurados vão se retirar do tribunal para se reunir e decidir qual vai ser o veredito aí desse caso. Hoje eu acho que a questão está mais clara. A inocência da Adriana está para quem quiser ver, é só ver a prova que foi produzida. No fim de semana foram ouvidas as últimas 7 testemunhas de defesa. Ao todo, 24 pessoas prestaram depoimento, entre policiais, especialistas, parentes e amigos de Adriana e de outros envolvidos no caso. A arquiteta Adriana Vilela é acusada de ser a mandante do assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral José Guilherme Vilela, da mãe Maria Vilela e da empregada da família Francisca Nascimento. O caso ocorreu em 2009 e ficou conhecido como o crime da 113 Sul. Eles foram mortos a facadas. Adriana Vilela sempre negou todas as acusações. Em 2013, 3 homens foram condenados pela execução dos homicídios. Somadas, as penas de Leonardo Campos Alves, Paulo Cardoso Santana e Francisco Marlon Barros Aguiar passam de 177 anos de prisão. Um acidente grave hoje no início da tarde na região rural de São Sebastião, próxima à entrada do aeródromo Botelho. 4 pessoas, entre elas uma criança, morreram no local e 2 ficaram feridas. O acidente foi no início desta tarde na saída de São Sebastião, na pista 251, sentido Naí. Um carro de passeio e uma picape bateram de frente. O impacto foi tão forte que o carro menor capotou e foi parar fora da pista. A suspeita é de que um deles tenha invadido a faixa contrária, o que causou a batida. Os bombeiros foram acionados, inclusive chegaram com um helicóptero. A pista ficou fechada nos 2 sentidos por algumas horas. O motorista do carro de passeio estava sozinho e morreu na hora. Dentro da caminhonete estavam 5 pessoas. O motorista, 2 mulheres adultas, um rapaz e uma criança pequena. O motorista, uma mulher e a criança morreram no local. Os outros 2 feridos foram levados para o hospital de base. Vamos trazer imagens do trânsito agora do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do piloto Rodrigo Vasconcelos. Imagens feitas pelo Rafael Procópio, subida do Colorado. Olha o trânsito bastante carregado aí. Olha como é que está o trânsito lento na subida do Colorado.
quem vai lá para Planaltina, Sobradinho, região da Torre Digital. Então vamos rodar trazendo mais imagens agora das câmeras do DR, EPA Norte. Aí nesse trecho da EPA Norte, olha o que tem de carro aí, meu amigo, não é brincadeira, hein? Muitos carros, justamente na subida do Colorado, tanto na principal como a marginal. Você está vendo que a principal está bem congestionada lá para quem vai para Sobradinho e Planaltina, muitos caminhões na pista também. Mais uma via para você na EPTG, trânsito fluindo aí, mas também lentamente, viu? Muito movimento lá na EPTG para quem acessa aí, está voltando para casa. Mais uma câmera do DR para você na 040, também trânsito está lento, trânsito lento na 040, a gente vê agora que não tem congestionamento, mas é aquela lentidão de costume. Para fechar nosso giro de câmeras na Ponte JK, aí está fluindo bem, ó, está fluindo bem, sem problema, para quem já está indo lá para a região do Jardim Botânico e condomínios. A gente continua de olho nas câmeras do DR aqui ao longo do Band Cidade. Vou falar aqui do combate ao roubo e também roubo de carro. Uma mega operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que roubava carros em São Paulo e revendia as peças aqui no Distrito Federal. A investigação cumpre 120 mandados de prisão e de busca e apreensão em 7 cidades do país. Até agora, 25 pessoas foram presas e 20 lojas foram fechadas só em Taguatinga. Mais de 500 agentes participaram dessa, que é considerada uma das maiores operações da Polícia Civil do Distrito Federal. 3 aeronaves também deram apoio para cumprir 120 mandados no DF, São Paulo e Goiânia. Tudo isso para desarticular uma das maiores organizações criminosas de roubo de carros e venda de peças usadas do país. Esses veículos, logo após os roubos, eles eram levados para desmanches na cidade de São Paulo e de lá embalados em kits, transportados para Goiás e o Distrito Federal, onde eram receptados por grandes redes varejistas de comércio de peças usadas. A operação prendeu 25 pessoas envolvidas no esquema. 5 ainda estão foragidas. Segundo as investigações, em 10 anos, o grupo trouxe para Brasília mais de 2.000 carros roubados no estado de São Paulo. Foram interditadas 20 lojas no setor H Norte, em Taguatinga, região conhecida como ponto para a venda de peças de carro usadas. As investigações duraram 8 meses e o valor que as peças eram vendidas foi o que chamou a atenção da polícia. Se fizesse um comparativo com um carro adquirido em leilão para que tivesse suas peças legalmente autorizadas para o desmanche, esse valor superava 10 vezes o valor praticado por esses comerciantes ilegais. Um kit era vendido a R$ 1.500, ao passo que não chega nem próximo ao valor de um carro adquirido em leilão. Algumas transações, alguns veículos realmente nos chamaram a atenção para ratificar que esse comércio realmente era um comércio ilegal. A operação ainda apreendeu 4 carros de luxo que pertenciam aos empresários presos em São Paulo. Com eles, ainda foram achados R$ 86 mil em espécie. Nessas imagens do depósito usado pelo grupo, é possível ter a dimensão da quantidade de peças. O grupo receptava portas, para-choque, faróis e capô de carros. Eles vão responder por receptação qualificada, organização criminosa, fraude tributária e falsidade documental. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. E a partir de amanhã, a CAES vai ter que informar a falta de água aos moradores e consumidores da chamada região norte do DF, com 24 horas de antecedência. É o que prevê uma resolução que vai ser publicada no Diário Oficial do DF. A medida vale para as cidades de Sobradinho, Planaltina e Fercal, regiões com sistemas isolados e que dependem de mananciais com pouca disponibilidade de água no período de estiagem. Só corta se faltar água no manancial onde a CAESB capta água para servir para a população. Senão, não tem corte de fornecimento de água. De acordo com a resolução da DASA, a redução da pressão da água ou a interrupção do abastecimento será feita em sistema de rodízio e não deverá passar de 24 horas. A CAESB fica obrigada ainda a divulgar com um dia de antecedência a programação com os dias e localidades atingidas pelo site da companhia e também pelos veículos de comunicação. A CAESB criou um mapa de atendimento das zonas em que podem ser feitos em dias de semana diferentes. Então será publicado um calendário e em cada zona está previsto o dia que, caso seja necessário fazer uma interrupção no fornecimento de água, aquela zona será aquela atingida.
A Dasa reforça que o abastecimento de água nas demais regiões do DF está garantido, com o volume dos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria acima de 70%. Essas outras localidades, caso falte água, muito provavelmente terá sido por algum imprevisto que aconteceu. Falta de energia elétrica, uma adutora que foi danificada, como aconteceu a semana passada. Então, são situações imprevisíveis, a CAESB não tem como avisar com antecedência e não há nada a ser feito a não ser esperar que ela avise o mais rapidamente possível para que a gente tome as providências caso sejamos atingidos. Olha, o pagador de impostos do Distrito Federal, que somos todos nós, empregados e empregadores, mantemos uma caríssima inutilidade chamada Agência de Águas, a DASA, que somente produz despesas e más notícias. Incompetente, imprevidente, foi incapaz de agir na gestão das águas para evitar aquele duro racionamento de 1 ano e meio no governo Hollenberg. Agora, quando a seca acabou, 4 meses depois de iniciada e as chuvas voltaram, a DASA está exigindo um plano da CAESB contra a falta ou prejuízos no abastecimento. Só agora, a DASA vem mostrando sua inutilidade desde quando foi criada e precisa ser rediscutida pelos deputados distritais na Câmara Legislativa. Tem lá na DASA um amontoado de burocratas muito bem instalados em gabinetes refrigerados, salários generosos, para não produzir nada de relevante. Além do mais, ninguém cuida melhor das águas do Distrito Federal do que a própria CAESB. Passou da hora de discutir a extinção dessa inutilidade chamada a DASA. E fechado em 2018, o lixão da estrutural continua recebendo rejeitos da construção civil. Está indicando a força-tarefa criada para acompanhar a desativação. Tem informação chegando lá do estúdio da Band News FM. Ele está de volta de férias, Leandro Aislan, com muitas informações para a gente. O que está apontando essa força-tarefa, hein, Leandro? Boa noite. Boa noite para você também, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Pois é, os representantes dos Ministérios Públicos aí de Contas, também do Trabalho, historiaram hoje uma área ali do lixão da estrutural, né? A gente lembra que em janeiro de 2018 o local passou a se chamar a Unidade de Recebimento de Entulhos e, segundo o SLU, os resíduos da construção civil não contaminariam o lençol freático, viu? Mas conforme a força-tarefa, né, foram identificados aí diversos problemas ambientais em decorrência desse descarte desses resíduos da construção civil, como a queima aí de gás metano, que é incolor também, e altamente poluente, e a contaminação também do solo, uma região próxima ao Parque Nacional e à barragem de Santa Maria, né? A gente lembra áreas muito importantes, inclusive aqui para o abastecimento de água do Distrito Federal. E segundo a promotoria, há graves prejuízos ambientais no local que vêm sendo negligenciados pelos governantes. O lixão da estrutural estava ativo desde 1950, né? Foi desativado em janeiro do ano passado, após a conclusão do aterro sanitário em Samambaia, para onde são agora levados os resíduos domésticos, né? A gente procurou o GDF, que não respondeu até o momento sobre essas ações e essa vistoria da Força-Tarefa dos Ministérios Públicos. Rodrigo. Leandro, não deixou nenhum tipo de saudade de lixão da estrutural. Era uma triste marca aqui de Brasília, o maior da América Latina. Eu lembro das mortes de catadores, né, que morriam atropelados lá por caminhões, né? Era uma situação dramática. Isso tudo acabou em 2018, né, Leandro? Acabou, né? Agora o local ele é uma unidade de recebimento de entulhos, né? Monitorado aí, gerenciado, tem uma gestão que tem o SLU, né? O Serviço de Limpeza Urbana, tem todas as guaritas, né? Todos os veículos que vão fazer o descarte na região precisam ser cadastrados, mas ainda assim esse tipo de atividade lá não está sendo adequado e prejudicial ao meio ambiente, segundo apontou aí o Ministério Público de Contas e do Trabalho. Rodrigo. E tem que fazer todo o esforço para não voltarmos a ter aquele lixão lá, que era realmente muito triste. Obrigado, Leandro Aislan. Lá na Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Olha, preste atenção nesse golpe que está virando rotina. Bandidos clonam celulares e mandam mensagens para pessoas conhecidas e grupos de WhatsApp pedindo dinheiro. Só aqui no DF, cerca de 23 pessoas caíram no golpe todos os dias e continuam caindo. Há cerca de 3 meses, depois de uma instabilidade do WhatsApp no DF, a Rosa recebeu uma ligação que daria início a uma longa dor de cabeça. Eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que era da Anatel,
que eles estavam resolvendo o problema e que eu tinha que digitar um código que ele ia me passar. Eles estavam fazendo testes aqui na região do Distrito Federal e que eu ficaria mais ou menos 1 hora sem o contato, sem ter o serviço do WhatsApp habilitado. 2 minutos depois, um colega meu, com quem a gente trabalha, eu não tinha que mandar mensagem, nada, veio à minha sala e perguntou se eu havia mandado um WhatsApp para ele. Eu disse, não, por quê? Ele, não, eu recebi uma mensagem tua me pedindo dinheiro, então o teu telefone foi clonado. Depois dessa canseira, a jornalista não perdeu tempo e foi registrar um boletim de ocorrência. Na delegacia, no dia que eu fui, que foi o mesmo dia da ligação, tinham mais 2 pessoas que tinham sido vítimas do mesmo golpe. E o caso da Rosa não é o único. Nessas imagens é possível ver outro jovem que sofreu o mesmo golpe. Nas mensagens, um amigo do rapaz conversa com um criminoso. No Brasil, apenas no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 134 mil tentativas de roubo de WhatsApp. Sessões ativas desconhecidas do aplicativo no computador e atividades suspeitas na conta podem ser indícios de que o aparelho pode ter sido clonado. Segundo uma pesquisa de uma desenvolvedora de aplicativos de segurança, 23 pessoas são alvo diariamente desta modalidade criminosa. Os mais comuns hoje são o de se passar por um familiar ou depois de clonar o celular, se passar por um amigo e começar a fazer solicitações de dinheiro para várias pessoas que compõem essa sua rede social, mensagens sugerindo descontos em cartão de crédito. Para se proteger desse tipo de crime virtual, algumas dicas são essenciais. O cuidado ele precisa ser preventivo. Quanto menos você se previne, quanto menos atualizações você faz, quanto mais você se descuida, por exemplo, na entrada em uma rede de Wi-Fi, que a gente percebe que é mais barato, a pessoa não quer gastar ali os dados, mais você se torna vulnerável para esse tipo de delito feito hoje no formato digital com tanta amplitude. O número de capitais brasileiras que tem esse tipo de delegacia, se nós falarmos, por exemplo, do Distrito Federal, nós temos cada vez mais profissionais especializados em apoiar essas pessoas nesse tipo de crime. E vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres, evento promovido aqui pela TV Band Brasília e a rádio Band News FM, e vai ser no dia 5 de outubro no Bosque do Sudoeste, e as inscrições estão abertas, podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. E veja a seguir, universidades e institutos federais vão receber quase 60% da verba desbloqueada pelo MEC. E a UNB vai ter 21 milhões de reais. Imagens agora da EPA Norte, na volta para casa, trânsito lento, tem congestionamento, a gente continua de olho, então não saia daí, a gente volta já. O Ministério da Educação anunciou a liberação de quase 2 bilhões de reais que estavam bloqueados. E segundo o MEC, 58% desse valor vão ser destinados aí a institutos e universidades federais, como a UNB, que vai receber 21 milhões de reais. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante coletiva de imprensa. Segundo o ministro, com a liberação, a verba bloqueada cai de 30% para 15%. O valor recebido será proporcional aos cortes que as universidades tiveram ao longo do ano. São 2 bilhões que a gente está descontingenciando nesse momento. 1 bilhão, 990, 2 bilhões. E o descontingenciamento é exatamente proporcional ao contingenciamento. Eu sei que muitas pessoas soltaram informações errôneas, onde nós somos contingenciados em 58% dos recursos que eram. Não, todo mundo teve o mesmo contingenciamento proporcional. Além dos institutos e universidades federais, o dinheiro também será investido em bolsas de pesquisa, exames de educação básica, compra de livros didáticos e pagamento de contas. 1.156 para universidades e institutos, 270 milhões para atender bolsas CAPES, 100 milhões para atender exames da educação básica do INEP e 290 milhões
livro didático. Em abril, a UNB sofreu um bloqueio de 31%, o equivalente a 48 milhões de reais. Com a liberação desta segunda-feira, a universidade recebeu mais de 21 milhões de reais. Vale lembrar que mais de 3 bilhões seguem congelados e a expectativa é que sejam liberados até o final de outubro. Os recursos vão ser descontingenciados, mais valores serão repassados. Eu acho que a gente caminha para descontingenciar quase a totalidade do que foi contingenciado. Em nota, a UNB informou que o desbloqueio do MEC corresponde a 45,6% do valor contingenciado e que, segundo a Lei Orçamentária Anual de 2019, a universidade só poderá usar o dinheiro depois que houver o desbloqueio total dos valores. Uma entidade de proteção dos animais acusa o Zoológico de Brasília de maus tratos e negligência, o que o zoológico nega. Desde o início do ano, 9 animais morreram. O caso mais recente aconteceu ontem. O tigre de Bengala, Dandy, tinha doado sangue para a tigresa Maia, que estava com infecção abdominal. 3 dias depois do procedimento, ele não resistiu. O tigre de Bengala tinha feito uma coleta de sangue para exames para que pudesse doar sangue para a irmã, a tigresa Maia. O procedimento era para reverter um quadro de infecção abdominal grave da tigresa. Na semana passada, nossa equipe de reportagem acompanhou esse processo. Na ocasião, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília falou sobre o caso da tigresa. Os dois foram doados ao Zoológico de Brasília pela França em 2011. A ideia era usar os animais num projeto de conservação, mas nunca se conseguiu a aproximação deles. Essa cirurgia foi feita, a sutura rompeu, essa sutura precisou ser refeita e novamente o organismo dela teve algum tipo de rejeição por essa sutura e pela inflamação existente no local, ela precisou ser submetida a uma outra intervenção. Maia apresentou melhoras e está em processo de recuperação, mas o tigre, depois de doar sangue, apresentou alteração no quadro de saúde. No domingo, o felino, que tinha 10 anos, morreu. Desde o começo do ano, pelo menos 8 animais de grande porte já morreram no Zoológico de Brasília. Entre eles, uma espécie africana muito parecida com os nossos bovinos. Ex-funcionários atribuem às mortes a inexperiência dos veterinários em cirurgias complexas. A Federação de Proteção Animal do Distrito Federal abriu um processo na Vara do Meio Ambiente. O zoológico nega as acusações de maus tratos e negligência. A maior causa de morte dos animais que são cuidados aqui há muitos anos é a idade. Assim como os humanos, os animais eles são suscetíveis a diversas doenças. Sobre a morte do Dandy, o tigre de Bengala, a Fundação disse que vai se pronunciar assim que sair o resultado do laudo da perícia. O zoológico da capital conta com cerca de 1.000 animais de 170 espécies e é visitado por cerca de 30 mil pessoas por mês. E veja a seguir, mulher é morta a facadas no Riacho Fundo pelo marido. Imagens da EPTG agora na volta para casa. A gente está vendo o trânsito com bastante movimento e a gente volta já. Mais uma tragédia, uma mulher foi morta a facadas ontem no Riacho Fundo 1. Adriana Maria de Almeida, de 29 anos, foi assassinada com pelo menos 32 facadas. O suspeito é o companheiro dela, Wellington de Souza Lopes. O crime foi nesse prédio, no conjunto 4 do Riacho Fundo 1, no setor conhecido como Placa da Mercedes. O casal, de acordo com vizinhos, estava junto há 5 anos e tinha uma filha pequena, de 4 anos. Testemunhas contam que ele já havia agredido a mulher, antes, inclusive, com o registro de ocorrência da Lei Maria da Penha. Imagens do circuito de segurança do prédio mostram os dois chegando na noite de sexta, você está vendo aí, e depois o marido sai por volta das 9 horas de domingo, carregando um saco preto grande nas costas. O homem continua foragido e, se confirmado o feminicídio, esse seria o 25º feminicídio só neste ano aqui no DF. Olha, aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar os seus vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, anote aí que é o 99976-9204 e está aparecendo aqui na sua tela. Obrigado pela sua companhia, vem chegando aí o Jornal da Band. Uma boa noite, a gente volta amanhã. Tchau!